muito bem-vindos ao Pessoas para Pessoas. E hoje estamos aqui num sítio que é algures no nada, não sabemos muito bem onde é que isto é, para conhecer alguém muito especial, alguém que, ao contrário de mim, que está nos imóveis, esta pessoa está nos automóveis. E por isso hoje tenho o prazer de ter comigo, é uma honra, aliás, uma das pessoas mais especialistas deste país que está no mundo dos automóveis, o Fernando Silva. Fernando. Pá, isso era para mim mesmo. Olha, primeiro vamos pôr aí vamos pôr a nossa máscara de lado. Eu já guardei a minha, porque senão não podia fazer esta introdução desta forma. Esta introdução comove-me. Eu lembro-me que nós conhecemos... Não vamos fazer chinchim, mas pode ser assim. Algures no IPAM, conhecemos, não me lembro se é que era algures no inverno. Lembras-te deste nosso primeiro encontro? A minha formação é psicologia e eu vou para os automóveis para a Renault. E onde eu tive as minhas primeiras reuniões foi naquela sala, ali nas instalações da Renault. Portanto, naquele sítio onde eu estava contigo, algures ali ou na sala atrás, era onde era a direção da Renault. Portanto, onde eu apareço nos automóveis, portanto, há 30 e poucos anos, foi ali. E foi ali que eu contei ao teu professor e ao meu professor, não é? O nosso Luís Schwab. Eu contei-lhe antes de vocês entrarem e disse, foi aqui que eu comecei nos automóveis, foi neste sítio. E, portanto, olha, entraste tu e mais um grupo de grandes profissionais na altura, alunos, enfim. Eu fui lá só mesmo para, e foi ali... para ver. Eu nem sabia muito bem, confesso, eu não sabia para o que é que ia. Sabia que havia uma pessoa muito boa que ia falar de CRM. E depois, de repente, quando começas a falar, eu apanhei um termo que ainda hoje, com o devido respeito e direitos de autor, de vez em quando aplico, que é aquela coisa do relação. A CRM não são relações, são relações. Queres explicar um bocadinho este conceito? Isso é a página de um conjunto de 7 volumes, não é verdade? Essa expressão. O conceito de relação, que é bonito, não é? Está associado aos próprios CRMs, conceito de relação, como CRM... As pessoas também, não é? As pessoas, mas está associado a isto, mas evidentemente a relação está associada a pessoas. Claro. A própria palavra quer dizer relação, ou seja, criar laços de forma repetida. A relação é criar laços sistemáticos e contínuos com as pessoas, de forma a que na hora da verdade o cliente me aceite e me considere como profissional. Portanto, isto é o princípio da relação. A relação é que faz aquela umbrella, é que faz aquele doce carinhoso à volta disto. Agora, muitos de nós... A relação não. Muitos de nós, ou muitos dos nossos colegas, porque isto são momentos fruto de pressão do tempo, de objetivos, de jogos dentro das próprias empresas, de grande pressão para fazer contactos, então fazem esta coisa da relação, o contacto. Aliás, eu costumo dizer até relação ou perseguição. E infelizmente nos nossos mercados, e o meu não é exceção, o moço que entra com 20 e poucos anos e que não é preparado para isto, pega naquilo e diz, boa tarde, Sr. Máximo Forte, eu estou aqui na marca X, agora sou eu, e começa a fazer uma pressão e aquilo não vai funcionar bem. Vai funcionar. Eu tenho aqui uma pergunta que não sei se tu podes fazê-la ou não, mas eu vou fazê-la, isto de pessoas para pessoas é mesmo assim. Eu gosto muito de carros. Eu sei. Que carro é que tu gostas? Não sei se podes dizer isso. Eu poder posso. Ok. Poder posso. Qual é o carro que tu gostas? Poder posso, mas obviamente que aquilo que me leva... É o que tu gostas, não é o melhor, atenção. Obviamente que aquilo que me leva aos automóveis, não é? Vindo eu da psicologia, não é o gosto propriamente pelo automóvel, não é? A nossa atividade é preparar vendedores para gostarem muito dos automóveis que vão vender. Aquilo que me atrai nos automóveis não é propriamente o automóvel. É, quanto muito, a filosofia com que eles são construídos. É o que está por detrás deles. Quanto tempo demora a vender um automóvel. E, portanto, este encantamento, porque a resposta pode ser um dia, 2 dias, se o cliente não estiver preparado pode levar muito mais, certo, mas e a entrega? A entrega é o primeiro momento da próxima venda. Então, quanto tempo demora? Hoje são 4,7, 5 anos. É o ciclo. Quanto tempo demora a vender uns óculos? 2,7 anos. Portanto, o que me encanta nos automóveis, e não só nos automóveis, como na óptica, é o mercado do ciclo. Porque o automóvel em especial, que é o teu caso, por exemplo, e eu não vou dizer a marca porque eu sei qual é que é
O automóvel, foi esta a minha teoria na Renault, na altura, quando entro a desenvolver, que é a teoria da vinculação afetiva. O automóvel é um prolongamento da própria pessoa. Então, ele desenvolve com o seu objeto amado, desejado, sem ser de uma forma, enfim, dependente, mas ele desenvolve uma relação uma relação de vínculo, que ao longo do tempo se vai desvinculando, acaba por depois por substituí-la por outro. E este encantamento, que é o trabalhar para o futuro e o trabalhar no negócio, estas duas grandes teorias que nascem no início, há 30 e tal anos, mas olha, então, e que hoje procuramos desenvolver. Então, tu como cliente, és atento a tudo o que acontece do vendedor que está a vender, ou que está a atender, ou deixas-te ir no teu inconsciente e pronto? Eu acho que esta pergunta a mim acontece muitas vezes e, portanto, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu acho que acontece comigo, o que acontece com todas as pessoas é, nos primeiros momentos em que a gente entra numa loja, pá, não te estou a ver que o teu comportamento seja diferente do meu. Tu projetas-te e vais ver o profissionalismo desta gente. Eu olho para os profissionais com ar de profissional. Gosto de ver pessoas... Eu estou nos automóveis, estou também na ótica, eu já levei muitos profissionais, não digo as lojas, que é para os senhores das lojas não se chatearem, mas gosto da pessoa e digo, olha, você procura-me no LinkedIn. Se vocês procuram-me no LinkedIn, vão lá, um tempo depois, umas semanas depois, um aninho depois, estão a trabalhar, por exemplo, dentro do mercado automóvel, porque eu olhava para eles como profissional, como excelentes profissionais que lhes falta isto. Portanto, a resposta é, eu inicialmente acho que olho como profissional, depois deixo-me envolver afetivamente, sim. Se encontro um bom profissional, eu me encanto com ele. Eu também. Só que depois tenho tendência a dizer, olha, não queres trabalhar comigo, filho? Portanto, tenho tendência depois a dizer isto. E fiz isto já há N vezes. Olha, e pegando sempre nessa pergunta, isto é uma viagem que a gente está aqui a fazer, quais são para ti as diferenças entre vender um imóvel e um automóvel? Haverá diferenças, haverá parecenças? O que é que tu tens a dizer sobre isso? Não sei se já debruçaste sobre o assunto. Olha, eu debrucei-me porque tenho amigos vendedores e chefes de vendas que tiveram muito nos automóveis, que foram para a imobiliária, sim. E tenho pessoas na imobiliária que vieram parar automóveis. Portanto, talvez aquilo que partilha é mais o que eles partilham. Portanto, nós quando olhamos para um mercado, nós temos as pessoas, olha, estou a falar com quem, não é? Nós temos as pessoas, nós temos as características do próprio mercado e depois temos todo o outro enquadramento. Vulgarmente dito, os automóveis existem, as marcas, a indústria, o mecanismo de reporting, o mecanismo de estabelecer relação. Em termos de pessoas, eu acho que não há rigorosamente diferença nenhuma, porque as pessoas, como tu lidas, como eu lido, levantam-se todas de manhã e vão ganhar o seu pão. Portanto, as pessoas têm uma capacidade têm que a ter. Se forem vendedores, têm que se superar, têm que desejar ter aquilo. Então, o princípio é, há diferenças entre os dois mercados. É o produto. E os dois mercados ajudariam muito mutuamente. Agora, onde é que a gente, no mercado automóvel, aprende muito que a imobiliária, por exemplo, toda a comunicação digital, que vocês têm, que é francamente boa. Trabalham muito com o cliente final, portanto, o comprador e o próprio vendedor. Logo, a comunicação digital está muito boa. O que é que também vocês podem ganhar com o mercado automóvel? É que o mercado automóvel tem produto, tem stock, tem uma linha de montagem. E aquilo que sinto que é muito bom para todos os mercados é que no mercado automóvel, como existe um produto em linha, stock, ele tem que sair durante um certo tempo. Coisa que na imobiliária, enfim, vamos ver, falei com o cliente, isto pela experiência de comprador e ao mesmo tempo de assistir. Eu acho que o que existe nos automóveis que me ajudou muito, que é, e que eu espero que um dia tu, como Máximo Forte, venhas a introduzir essa tese, que é a partilha estruturada das previsões de conclusão. Isso já sabes isso. E essa é temporal. No imobiliário é complexo. É complexo, mais difícil. Sim. Não quer dizer que não possa tentar fazer, mas é complexo, é mais difícil. Portanto, as áreas são similares, no entanto, o que existe é o stock, a pressão do stock. Que ele é desvalorizado se ficar em estoque todos os dias. Que depois é o caso Olha, e voltando aos automóveis, podes até fazer um paralelismo com outras atividades. Quais são, para ti, as três grandes características, ou as três grandes vantagens, ou as três grandes qualidades de um vendedor de automóvel? O que é que um vendedor de automóvel top
tem que ter as 3 só, são não que é 5, nem 10, nem 20, 3. Sim. Nós temos um documento até de 8 coisas, mas as 3 principais... As 3 principais. Não, as 3 principais, vou fazer aqui um esforço seletivo, não é? A primeira tem que ser uma pessoa, digo eu, com os meus 64 anos, não é? Tem que ser uma pessoa boa. Ela tem que ser bom. Não é só bom profissional, ela tem que ser, antes de mais, boa pessoa. Pronto. Ela tem que ter humildade, tem que respeitar os seus mais velhos. Ética. Tem que olhar para o cliente com um respeito enorme. Portanto, consideração boa. Pronto, não é primeiro, boa pessoa. Depois. A segunda enquadra-se numa grande teoria que tem, que é a teoria do modelo da contingência negocial, que é ele tem que ter uma vontade enorme de concluir, fazer aquele próprio negócio, que é a atitude, o domínio do saber, o foco e a dimensão do risco, que é a atitude dele. Ele tem que desejar fazer aquele próprio negócio. Ele não está lá, ele não é um atendedor, não é o atendimento, ele não está lá como mero intermediário, ele está lá como indivíduo que deve procurar concluir aquilo dentro de uma dada altura. Portanto, é a dimensão querer realizar, querer obter aquele sucesso. E a terceira dimensão, talvez eu esteja a dizer isto por influência dos automóveis, é ter um grande conceito integrativo institucional, organizacional, vulgarmente dito do reporting. Portanto, ele não se pode chocar quando o seu chefe lhe pergunta quando é que vais fechar este negócio, nem sequer o deve perguntar, porque ele deve dizê-lo. Portanto, a função integrativa, que é trazer para dentro da organização a partilha daquilo que ele vai fazer, deve ser o mais transparente possível. É curioso que sabes que o ponto 3, aqui nós nas casas, é uma coisa que incomoda muita gente. Mas vocês têm boas experiências. Sim, mas incomoda muita gente no sentido de alguém perguntar então como é que vamos, até pode ser o como é que vamos, até uma coisa até bastante informal, não é como é que estamos, quando é que vais vender hoje, é muitas vezes interpretado como um controle, ou um reporting, ou uma pressão, e ali surgem às vezes pequenos conflitos ou grandes conflitos que não deveriam surgir, porque de facto tu és remunerado para a transação. É claro que o conceito do reporting, ou o conceito da integração, claro, ela não pode ser exercida quando se está aflito. Claro. Ela tem que ser institucional. Claro. Ela tem que pertencer a um rito, a uma ritualidade. Um hábito. Um hábito. Ela tem que ser um hábito. Se ela aparece porque está aflito, ele dirá, espera aí, mas o que passa acontece? Quer dizer, porque é que me estão a dizer isto? Claro. Esse conceito é fundamental. E mais ainda, ele é fundamental e vai trazer mais vendas. Não sei se já compraste certeza e já vendeste certeza imóveis da tua propriedade e, portanto, já adquiriste. Não sei se já o fizeste com a mediação imobiliária. Se tivesses que fazer, ou se vais fazer, o que esperas de um agente imobiliário? Seria para mim difícil encarar outra hipótese que não fosse através de um profissional. Isso seria difícil. Enfim, eu tenho um amigo meu que é especialista em vendas que diz: tu queres treinar ou improvisar? És tu, não é verdade? Treino e improvisar. E eu que no dia em que vi aquilo digo, olha, cá está. Não, um profissional tem que ser um profissional. Neste momento eu estou a alugar uma. E estou a aprender também muito com isso. Eu tenho que acreditar, da mesma forma que eu lido com profissionais, os outros são profissionais. Até prova em contrário, obviamente, claro, pode aparecer um ou outro que não seja, enfim, coitado. Olha, este Pessoas para Pessoas está a ser gravado em plena pandemia, sim, na segunda vaga. Qual é a tua opinião? O que é que ela nos traz a nível de desafios e de oportunidades? Porque, na minha opinião, não podemos só pensar nos desafios, temos de pensar também muito nas oportunidades que ela pode, eventualmente, a tal história do copo meio cheio, copo meio vazio. Nós temos aqui 2 copos, o teu já está vazio, o meu está ainda não bebi, vou aproveitar para beber. Qual é a tua opinião sobre isto? Se nós os dois tivéssemos a oportunidade de estar ao jantar com um copo de vinho tinto, não é? Esta conversa é fantástica. Pois é. Porque aquilo que veio trazer a pandemia, aquilo que veio trazer isto, foi o sentimento de alta... afinal não valemos nada no meio deste contexto. Muito vulneráveis isto. E aquilo que veio trazer, e nós vimos aí essas redes sociais, a paz, o amor, e aquilo é verdade, as pessoas sentiram aquilo. Mas estamos a chegar agora, estamos a passar e vemos que isto pode não trazer um fundo de verdade. Na minha atividade profissional, quando eu tenho clientes meus que nos ligam e que estão a trabalhar connosco há 7, 8 anos e que num dado 2, 3 dias fazem 142 automóveis, então trouxeram acima o valor da relação.
o tal trabalhar para o futuro. Temos esses casos conhecidos em Portugal, são referência, obviamente que são de concessionários, mas são referências para todos, para a sua concorrência direta, a experiência disto. A pandemia, ou a pandémia, outro nome que lhe queiramos trazer, veio-nos trazer uma reflexão. Afinal, o que vale é mesmo a relação envolvida entre as pessoas. Claro que nos traz também problemas terríveis, não é? Mudei de instalações para aqui, como te digo, abandonei o meu querido Tagus Park, que adoro, depois de 20 e tal anos, estamos aqui, mudámos as instalações dos Açores, quer dizer, tudo em plena pandemia, admitimos algumas pessoas, isto, enfim, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP são muitos meus amigos, portanto, e eu, 64 anos, enfim, estou envolvido nestas questões, mas muito crente de que isto vai correr tudo bem para todos, mas temos que ter inteligência, os pés na terra para não fazer nenhum disparate. Olha, tu acreditas nos carros elétricos? Eu fiz parte do lançamento em Portugal de um carro elétrico há 7, 8 anos atrás. Pode dizer qual é? Não dá jeito. Não, mas se eu disser uma frase, quem souber sabe. Ele nasceu para ser. Portanto, quem está dentro dos automóveis elétricos, born to be, portanto, ele é o único que é conhecido, porque ele, enfim, tem umas configurações, baterias por baixo. Portanto, não era a minha missão fazer formação, a minha missão era preparar a rede. Portanto, o primeiro automóvel elétrico daquela marca foi vendido por mim numa determinada zona de Lisboa, foi o que apertei ali o bacalhau ao cliente que vinha da Renault, portanto não foi a Renault, embora a Renault tivesse. Portanto, eu acredito no carro elétrico? Sim, eu acredito. 6 meses depois, 9 meses depois, 10 meses depois, fomos entrevistar clientes que tinham comprado, e a mim, como a mim, um privilégio enorme de entrevistar clientes no meio da sala de formação, os vendedores traziam e então em alta voz compravam. E eles é que nos explicam. Portanto, o mindset muda completamente, Máximo. Que é, tu deixas de preocupar com o 0 aos 100 e passas-te a preocupar com outras ecologia, com outras coisas. Como tu sabes, nos carros elétricos, os carros falam uns com os outros, não é? Com os condutores, a subida tal, fez uma viagem para o Porto que só gasta. Portanto, entre esta comunidade de pessoas que utilizam o carro elétrico, pedalam para poluir o menos possível o espaço onde eles vão. Portanto, eu acredito sim, agora é uma questão de tempo. Agora, a pergunta seguinte vai ao encontro desta, porque falamos muito de pessoas, de relação, de comunicação. Como é que tu vês as gerações futuras, aquelas mesmo que agora são pequeninas, no futuro? Como é que tu, se calhar nós nessa altura já não estamos no digo eu, não sei, mas como é que tu vês essas coisas da comunicação, da relação, da proximidade entre essas gerações futuras, que provavelmente vão guiar carros elétricos, ou então não vão guiar carro nenhum, não faço ideia. Como é que tu as vês? A geração mais nova, em termos de mobilidade, lida com a mobilidade, não lida tanto com a posse do próprio objeto, que tem sido para nós, no caso dos automóveis, uma grande volte-face. Portanto, progressivamente as pessoas vão utilizar a mobilidade. Eu vejo aqui na minha casa, tem pessoas com 20 e poucos anos, com uma energia brutal, não é verdade? Eu olho para eles e fico encantado. Agora, dominar os WhatsApps e os mobiles, pois com certeza que isto será um mundo para mim no futuro talvez inalcançável, mas não é isso que me atrapalha. Verdadeiramente convencido que a partilha, a comunicação, a respeitabilidade pelo adulto, pelos valores, pelos costumes, essa vai continuar, embora de vez em quando a gente parece que estamos ameaçados sobre isto, mas eu acho que estamos no bom caminho. Olha, imagina que eu não vinha das vendas, que eu vinha de outro ramo qualquer e como tinha uma ideia tua de pessoa ligada à CRM, claro, oferece-me dizer qual é a melhor CRM do mundo. Pá, estes pessoas não é fácil, este programa não é fácil. É claro que seria um bocadinho pretencioso se eu dissesse, olha, o melhor CRM do mundo é aquele que está aqui, não é aquele GAPS, este que está aqui. O conceito de CRM, Customer Relationship Management, portanto, é a gestão da relação com o cliente. Portanto, gestão da relação. Vulgarmente chama-se softwares, mas muitas das vezes chama CRM a livros de ponto só para controlar se o outro fez ou não fez, porque CRM tem que o cliente cada vez mais está lá dentro. A imobiliária tem excelentes experiências, algumas delas eu conheço, obviamente que tu conheces melhor, que é, por exemplo, a própria visita é partilhada com o cliente que é o proprietário, no caso, e a seguir a opinião eles partilham e cai no e-mail. Bom, muito interessante algumas das experiências que eu tenho visto. A minha empresa, tem um CRM. É um conjunto de conceitos e valores.
CRM são princípios, valores e conceitos. Se porventura eu acho que o vendedor tem que fazer o contacto, se não fizer é penalizado, eu vou pôr no sistema, mas não é propriamente esse sistema que eu defendo. Claro. Então, muitos dos nossos CRMs são, eu às vezes digo a brincar, qual é o seu CRM? É o tal. Sim, está cheio de vírus. E eles dizem, vírus? Vírus desta natureza. Vírus conceituais. São vírus persecutórios da geração industrial. Portanto, qual é o melhor CRM? É aquele que é construído com um conjunto de princípios e valores, a respeitabilidade pela pessoa, um sentido muito objetivo do seu próprio negócio, capacidade de visão das hierarquias, portanto, do dono das organizações e transparência, sentido de reporting. O CRM tem que traduzir isto. O CRM é um sistema de relação interativo. Eu acho que já respondeste à pergunta seguinte, que era se eu te perguntasse, e metendo um bocadinho dentro dos agentes imobiliários e do imobiliário em si, quais seriam as ações básicas, ou seja, que tu dizias, pelo menos isto tem que acontecer, ações vindas dessa filosofia do CRM, que ações é que um agente imobiliário deveria ter? Sim, hoje tem que compreender aquilo que vulgarmente se chamou, e bem, o RGPD, portanto, o RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é muito mais que isso, porque eu estou na Comissão desde 2014, é a respeitabilidade pelo próprio cliente. Portanto, os CRMs hoje têm que ter, aquilo que está ali ao fundo, têm que ter todos integrados em relação com os portais. Portanto, o próprio cliente tem que ter no seu mobile, tem que ter isso. Dentro do CRM, então, além dos dados dos clientes, tem que ter as ações. O marketing é muito importante, a geração de leads, mas numa filosofia de qualificação, não é simplesmente ligar por ligar. Sei que gostas imenso de ler e por isso pergunto-te um livro que te marcou e que ainda hoje, no meio de tantos livros que leste, mas aquele livro, realmente, que livro é esse? Não vou falar daquele livro que foi que me impressionou quando tu te fechaste 5 meses, não vou falar desse, impressionou-me pela estratégia, porque tu fechaste 5, 6 meses, discutiste comigo, a dizer que eu devia fazer igual, não é? Impressionou-me muito como é que tu, em meia dúzia de meses, colocaste aquela coisa toda cá fora. Não vou falar desse, porque isso não é. Efetivamente, o que me impressionou, marcou-me muito. Bem, agora ocorreu-me um outro, o Elvin Toffler, da Terceira Vaga, mas foi por razões diferentes, o Elvin Toffler. Mas o que me marcou muito e marca foi o livro do António Damasio, o primeiro grande livro dele, foi o Erro de Descartes. Eu sou da psicologia, portanto eu venho da geração da inteligência medida com QI, que é quociente de inteligência. É uma relação de maturidade. Até existir o António Damasio e o outro, o Goldman, portanto, da inteligência emocional. O inteligência emocional ocorre em 1995, e o António Damasio ocorre em 94 ou 93, não sei, mas é anterior. Sim, é anterior. O António Damasio vem dar um pontapé nisto tudo, nós psicólogos, porque ele vem dizer o erro de Descartes, penso, logo existo, isto não é verdade. E a mim impressionou muito, porque eu sou da psicologia e aquilo não batia bem comigo. Então, portanto, eu sinto, penso, logo existo. Ele vem marcar muito... Vou-te surpreender. Porque... Tu és do PNL, eu sei. Não. Vou-te surpreender pela seguinte razão, as pessoas que já não sabem, mas o Pessoas para Pessoas não é combinado, portanto as perguntas não são combinadas, e eu estou a ler esse livro. Pois estou. Eu resolvi lê-lo na pandemia, e estou mais ou menos a meio. O livro do António Damasio, a grande influenciadora daquele é a mulher dele, Ana Damasio, que é uma grande intelectual. Bem, o António Damasio é aquilo que nós todos conhecemos, não é? Ler este último livro dele, é ler o livro de um Papa. É aquela frase que ela tem, que é: as pessoas compram por emoção e depois justificam a compra pela lógica. Que é uma frase pela razão. Plenamente... É o equilíbrio constante entre a racionalidade e a emoção. Não há um que vá à frente do outro. É verdade. E isso é o António Damasio que vem dar um pontapé, salvo seja... Olha, uma coisa que não falamos ainda nesta nossa conversa é da formação. O que é para ti a formação? Olha, dentro de dias sai um artigo na revista Líder. Temos que esperar dentro de dias, então. Não, sai dentro da revista Líder. Não, posso dizer. Porque a frase que vou dizer é banal. É uma frase, estou a citar os nossos colegas. Formação ou formatação? E então, esta frase, obviamente, que tu conheces, é conhecida em todos nós. Qual é o papel da formação? Sou suspeito, porque se a formação acabasse eu estava desempregado. Não é? Portanto, a nossa atividade é muito da formação. Não da formatação, quer eu crer.
Mas o que acontece muito é que a formação ainda é muito formatação, que é a hierarquia vem dizer aos outros o que é que querem que eles façam. Agora, a formação é muito mais que isto. A formação é de natureza social, é de natureza cívica e depois todas estas teorias que um dia estarão presentes num movimento onde o Máximo Forte fará parte e eu e muitos outros, sim, que é a classe destes profissionais naquilo que é muito mais aquilo que os unem do que aquilo que os separa. O que é que tu pensas da perfeição? Ela existe? Há perfeição? Existe perfeição? O que é isto da perfeição? O que é uma coisa perfeita? Nós pertencemos, é incontornável não abordar esse assunto, que é apaixonante, ligado a um outro assunto, que tu também sabes que é da minha paixão, não é? Que é o fenómeno do Kaizen. É muito difícil não ligar uma coisa à outra. Nós somos judaico-cristãos, nós pertencemos a uma geração de pessoas que nasceram no Antigo e Novo Testamento, judaico-cristã, e no judaico-cristã nós abordamos muito um sentimento maniqueísta entre o bem e o mal. Isto está bom, isto não está bom, isto está bom, isto não está bom. Na filosofia nipónica, onde vem o Kaizen, portanto, por exemplo, onde vem o Kaizen, o sentimento de coisa boa, coisa perfeita, é aquela em que eu não estou. O Kaizen vem muito do budismo. Portanto, o Kaizen tem lá duas palavras, Kai, Zen. Zen é o Deus para eles. Sim. Zen é aquilo que é perfeito. Não é aquilo que eu estou, é aquilo que eu desejo alcançar. Portanto, o conceito e o Kai é a energia que me permite sair de onde estou. Portanto, se eu sair de onde estou, movido pelo desejo de alcançar aquilo que eu pretendo, que é o Zen, resulta a tal melhoria contínua. Portanto, o sentimento de perfeição é o que encanta todo o ser para caminhar para lá. Portanto, não sou eu, mas é aquilo para o qual eu desejo caminhar a alcançar. E olha, como é que se aplica isso, com todo respeito, o método Kaizen, nas vendas, nas CRM, nas relações? Máximo, como é que... Obviamente que a gente não pode olhar para a venda como aquela venda que foi feita. A gente tem que olhar para a pessoa que é profissional das vendas. Não é? Neste tal texto que está para publicar, a título de brincadeira, digo chefe de vendas, chefe das vendas, chefe das pessoas que vendem, ou líder de um conjunto de pessoas que se realizam também pelas vendas que fazem. O conceito de melhoria contínua não tem a ver com o maior volume de vendas, esse é incontornável. O conceito de melhoria contínua tem a ver com o conceito de pessoas cada vez muito mais próximas da sua própria felicidade. Então, o conceito do Kaizen é a aprendizagem contínua. As duas primeiras leis do Kaizen, que vale a pena relembrá-las todos os dias, o primeiro é o primado ser sobre fazer, portanto, o jeito como o principal disto tudo. Portanto, se eu quiser respeitar isto, eu não posso utilizar uma linguagem do tipo olá, a porta que te viu entrar, a porta que te viu sair. Não posso utilizar esta linguagem. Se eu o fizer, filo por estatuto. E o segundo é o trabalho do grupo. Portanto, 1 mais 1 é igual a 3. A energia do grupo, a energia do próprio grupo. E agora vem as tais previsões, que é o sonho, o que nós chamamos ali a previsão. Em que medida é que o Kaizen nos ajuda todos os dias? Olha, praticá-lo. Portanto, respeitabilidade do outro. Todos os dias sair de onde está para um sítio. E o Kaizen não é só Kaizen. Depois existem mais duas teorias dentro do Kaizen, que é o Kaikaku e o Kaikuchin. Portanto, o Kaikaku é a ruptura total, normalmente é para as hierarquias, porque o Kaizen é para as pessoas que todos os dias trabalham, que têm que melhorar todos os dias este copo, em vez de ser colocado aqui, passa a ser colocado ali, mas depois o Kaikaku é a ruptura total. E o outro ainda é a mudança conceptual. Tudo isto faz parte desta melhoria, porque em Portugal e na Europa há muitos que utilizam a palavra Kaizen como se fosse um megafone para continuar a gritar com os outros. Então, isso não é Kaizen. Porque, como tu dizes, é muito difícil falar do Kaizen, é extremamente pretencioso. Isto vem do Japão, pois é. Na Toyota, que obviamente... É a marca ligada. Toyota, enfim, é a marca ligada? É a marca ligada a isto. A Toyota, mas a Suzuki, a Yamaha, portanto... Outras tantas marcas japonesas. Eram monges budistas, claro, que estavam lá dentro, vestidos para pôr aquilo perfeito. Ora,
É muito difícil trazer uma filosofia nipónica e agora querer aplicar num povo judaico-cristão que é, está bem ou está mal, se estiver bem vais para o céu, se estiveres mal és condenado. Portanto, jogamos muito com a punição. Logo, como é que se pratica o Kaizen? Olha, vivendo a filosofia. O próprio Kaizen precisa de Kaikaku, precisa de ruptura. Porque ele, enfim, ainda tem muito que evoluir. Olha, nós quando estamos a gravar, estamos aqui em outubro, praticamente, finais de setembro, e normalmente nesta altura, pelo menos eu, começamos a trabalhar muito nos business plan para 2021, neste caso, né? Sendo que 2020 foi o ano que foi. Quais são as tuas... Não queremos saber segredos, mas... Não é segredos. Quais são as tuas, os teus planos para o ano? O que é que, assim, que nos possas inspirar também a pensar um bocadinho nos nossos business plans? O lançamento da nossa plataforma, versão 5, que vai iniciar os testes em outubro, foi a pandemia que nos ajudou, portanto a versão V4 é aquela que está a correr, que se chama GAPS. Vocês aproveitaram a pandemia para super reflexão, super reflexão. Obsessivo. Chegámos a estar 2, 3 pessoas, 24, 48 horas seguidas, só a fazer reflexão sobre isso, coisa que não foi possível fazer no contexto normal. Esse é um ponto, e mais? Esse é um ponto. Portanto, lançar essa prova, lançar o portal do cliente, lançar o programa de gestão e tratamento das não conformidades. Isto em termos de matérias de software. Software é V5, o portal do cliente, que é o mobile, e lançar o CS Plus, o Customer Satisfaction+. Lançar a nossa plataforma, a gente alinhou com uma plataforma que tu conheces, que é o Moodle. Portanto, a formação assíncrona é muito forte e será cada vez mais muito forte. Que é a pessoa poder fazer o seu percurso. Quando quer, como quer, onde quer, não é? Exatamente. E o outro desafio é, vamos ver se em 2021 a gente lança a tal associação para profissionais em 2021, que estamos a preparar. Portanto, digamos que vocês em 2020 prepararam-se para um grande 2021. Eu acho que sim. O JC que nos ajuda na saúde, mas eu acho que nos preparamos. Olha, estamos no fim da nossa Pessoas para Pessoas. Não sei se estás a gostar ou não, mas estamos mesmo a chegar ao fim e a pergunta que eu te faço agora para terminarmos é, depois disto tudo, mas afinal, quem é o Fernando Silva? Olha, eu, portanto, sou o Fernando Silva, nasci no Norte, portanto, fiz o meu percurso, nasci na terra dos móveis, portanto, eu nas férias fui marceneiro, de 7 às 10 da noite. Depois, as minhas competências para música sempre foram elevadas, portanto, eu sou músico, o meu escritório é livros e pianos e violas. Ando em engenharia, porque eu de pequeno era para ir para a engenharia e descubro a psicologia mais tarde. Portanto, eu sou um misto destas coisas todas, da psicologia muito forte, da engenharia, porque temos informática, e da música. 64 anos, natural de Sobrado Valongo, Porto, e muito mais vivo do que morto. Olha, muito obrigado, Fernando, estás aqui no Pessoas para Pessoas. Espero que as pessoas lá em casa tenham gostado desta agradável conversa e espero, acima de tudo, que tu tenhas gostado desta agradável conversa. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio.